Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então eu quero ler Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17, diz assim: A lei se cumpre em Cristo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nem um i ou um mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Dependendo da tua tradução, né? Diz, pode ser um i ou um til, né? Uma vírgula, depende da tradução, vai estar escrito assim, né? Se omitirá até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua ofensa ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali mesmo, diante do altar, a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te joguem na cadeia. Com toda certeza, afirmo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que Jesus ele quer nos ensinar aqui? O que Jesus quer nos dizer aqui? Que ele não veio para anular a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. Tanto que quando Pedro, quando eles foram cobrar os impostos, Jesus disse o que para Pedro? Pega a moeda da boca daquele peixe, paga o meu imposto e o seu. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, desde que nós nascemos, nós temos regras para cumprir. E com Jesus aqui não foi diferente. Jesus veio para cumprir tudo aquilo que já havia sido estabelecido pelo Pai, os mandamentos que o Senhor havia escrito naquelas tábuas, e entregado para Moisés. Então Jesus não veio para abolir isso, mas muito pelo contrário. Jesus, ele veio para que tudo isso se cumprisse. Jesus acrescentou mais umas coisinhas aqui. E ele disse que se alguém estiver mal com alguém, vai primeiro se consertar. Depois volta e apresenta a oferta para o Senhor. É algo muito sério. Não adianta a pessoa querer ir, entregar uma oferta para o Senhor com uma ofensa no coração, com mágoa do outro, com ressentimento, com ódio. Deus não se agrada. Então ali Jesus ele disse: larga a oferta, vai lá e te conserta. O perdão, gente, é uma decisão. O perdão é uma escolha. Peço perdão. A pessoa, ela não é obrigada a me perdoar, mas eu vou pedir perdão para ela de coração. Se aquele perdão for de alma, se realmente eu estou arrependida, eu vou lá e vou pedir perdão para aquela pessoa. Se ela não quiser me perdoar, eu já estou livre, eu não estou presa no grilhão, porque eu me humilhei, reconheci o meu erro e fui lá e pedi perdão, fui me consertar com ela, de coração. Mas se ela não quer, o problema é dela.
eu estou livre, porque eu fiz o que manda a palavra, eu pedi perdão para ela. Agora, se ela não quiser me perdoar, daí é outros 500, como a gente costuma dizer. Mas eu vou até aquela pessoa, vou me consertar com ela. No momento que eu pedi perdão, eu fiz o que a palavra manda. Eu cumpri este mandamento. Agora, eu também não sou obrigada a ficar toda hora pedindo perdão para ela se ela não quer me perdoar. Isso não, né? Eu fui pedir perdão. Como eu disse, o perdão é uma escolha, gente, é uma decisão. Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, o tempo todo. Mas se ela não quer, o problema não é meu. Eu pedi perdão para ela, tentei me reconciliar com ela, mas se ela não quer, eu fiz a minha parte. Você já está livre, você não precisa ficar indo naquela pessoa toda hora, todo tempo pedindo perdão. Se ela não quer te perdoar, a decisão é dela. Se ela quer ficar amarrada no grilhão com o diabo, se ela quiser ficar amarrada naquele grilhão da ofensa, da amargura, do ódio, o problema é dela. Ela vai sofrer com essas consequências de não querer perdoar. Aí é ela e Deus. Você fez a tua parte, então você se reconciliou. Você fez o que manda a palavra. Então nós precisamos entender que nós começamos a vida, né, com regras bastante concretas para lidar com as questões morais e temos que seguir as regras. Adão e Eva receberam regras, lá no jardim. Quando Deus disse para eles, Deus criou tudo, mas ele criou o homem para servir, cuidar do jardim, zelar pelo jardim. Então o trabalho, gente, ele já existe desde lá do Éden. Não foi algo que foi criado só porque o homem foi expulso do jardim. Não. Só que o homem teve que comer do suor do seu rosto, teve que trabalhar arduamente pelo pecado que ele cometeu. Mas lá no jardim ele tinha que cuidar do jardim, cuidar dos animais. Ele deu nome para os animais e Deus disse para ele: Adão, de tudo que tem aqui você pode comer, mas não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles foram tentados por Satanás, como eu falei no devocional anterior, que eles começaram a culpar um ao outro, Adão foi a mulher que o Senhor me deu, não, foi a serpente que me tentou, ninguém assumiu a sua culpa. Ninguém pediu perdão para Deus. Ninguém disse: Senhor, eu errei, eu fui tentado, eu sei que não era para comer, mas eu comi. Então eles quebraram uma regra. E quando nós quebramos regras, mandamentos, a consequência vem. Em todo lugar nós somos penalizados. Onde eu moro? Eu moro num prédio, tenho condomínio. Eu tenho que seguir as normas do condomínio. Se eu fizer qualquer coisa que está fora do estatuto do condomínio, eu sou notificada primeiramente, depois eu sou multada. É assim que funciona. Então tudo tem regra, porque senão vira bagunça. Por isso que Deus deixou os mandamentos, para que o homem cumprisse. E assim também é na nossa vida. Nós temos regras no local que nós trabalhamos, na nossa casa nós temos que colocar regras, né? Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Você corta a grama, você cuida isso, você faz isso. Temos que colocar regras, limites, obrigações, funções, delimitar funções. Você vai fazer isso, delegar funções. Você vai fazer isso, você vai cuidar disso. Arrumou o teu quarto, lava a louça, seca a louça. Nós precisamos fazer isso, porque senão as coisas não andam, as coisas não fluem. Eu era vigilante e na empresa que nós prestávamos trabalho, o serviço, nós tínhamos que fazer as regras funcionar. Se eu visse um funcionário caminhando, falando no celular, nós tínhamos que chamar atenção, porque era proibido, era uma regra da empresa. E se eles não obedecessem, nós tínhamos que passar para os superiores e ele ia ser punido.
Porque ele sabia que não podia fazer aquilo ali. Então, para você ver que tudo e em todos os lugares existem regras, numa igreja, numa casa, no seu local de trabalho, aonde você mora, se é num condomínio, prédio, né, condomínio de casa, tudo tem regras, porque senão vira bagunça. Dentro de uma empresa, o funcionário tem hora para chegar, tem a hora do seu intervalo, tem o horário de bater o seu cartão para entrar, para sair, ou seja, tudo tem regras, porque senão vira bagunça. Então, o ser humano, desde pequeno, ele já tem regras para cumprir, né? Uma criança, a gente tem que ensinar ela, não, você não pode fazer isso aqui. Agora você vai, a criança acordou, vai tomar uma mamadeira, depois ela passa um tempinho, ela vai comer uma frutinha, ela vai se entreter com alguma coisa, ela vai brincar e assim vai. Tem a hora do banho, tem a hora do soninho, tem regras, tem rotina. Então isso é algo que já existe desde o Éden. Deus criou regras e o homem quebrou. E quando elas são quebradas, vem consequências sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão no nosso convívio, ao nosso redor. Quando uma pessoa, ela desobedece uma ordem do patrão, ela é demitida. Aí não tem a provisão na casa, não tem o sustento, tem consequências. Então, nós precisamos entender que à medida que nós amadurecemos, compreendemos que as regras, elas são diretrizes para nos darem direção, ordem, e não leis rígidas, né? Mas sim para nos disciplinar, para nos corrigir. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Tem casais que não colocam limite nos seus filhos, porque eles às vezes foram criados muito severamente, muito rigidamente. Então eles querem mudar isso, tudo bem, né? Só que aí eles pecam no seguinte: eles não colocam limites, eles não colocam regras, deixam a criança decidir o que quer, fazer o que quer, e ela não tem maturidade para tomar certas determinadas decisões. Por isso que às vezes começam a dar problema na escola, porque a criança não sabe ouvir um não. Se a professora disse, você tem que fazer, não, mas eu não quero. Só que ela precisa entender que ela está numa escola, o professor está ali para passar o conteúdo, tem que passar a matéria, ele tem um tempo hábil para cumprir, ele tem, durante o ano letivo, ele tem um calendário para seguir, para cumprir. E ele precisa passar aquilo em sala de aula. E a criança precisa entrar no ritmo, saber que ela precisa aprender aquilo ali também durante o ano letivo. Então isso são normas, são regras. A criança não vai na escola, tem que levar atestado, senão o conselho tutelar é acionado. O que houve com essa criança? Por que ela não está vindo na escola? Então nós, pais, temos deveres, direitos e obrigações e nós prestamos conta pelos nossos filhos. Se nós não ensinarmos eles no caminho que eles devem andar, nós vamos prestar contas. Então, muitas vezes os filhos, os pais acham que respeitando, né, a opinião deles e deixando eles fazerem tudo o que eles querem, né, ele vai se sentir amado. Só que não é assim que funciona. As pessoas precisam compreender que além de respeito e confiança, o amor precisa colocar limite que dê segurança à criança. Uma criança, ela não é capaz de tomar decisões por elas mesmas. Eu não vou perguntar para o meu filho, você quer tomar o teu remedinho? Ele tem que tomar aquela medicação, né? Então, se eu sei que eu preciso tomar uma medicação por tantos dias, senão eu não vou melhorar, se eu cortar o tratamento pela metade, não vai surgir efeito. Então, tudo são regras, desde uma receita que o médico te dá. Você vai tomar essa medicação por tantos dias, assim, depois você vai voltar aqui, a pessoa nunca volta, não toma o remédio direito, aí não faz efeito, que não adiantou nada, porque eu fui naquele médico, eu consultei, não resultou em nada. Por quê? Porque ela não fez o que o médico mandou.
ela não tomou a medicação, ela não voltou na reconsulta que ele mandou voltar, aí depois ela fala mal do médico. O ser humano, infelizmente, é assim. Então, nós precisamos fazer aquilo. Se eu fui procurar um profissional da área da saúde, se o médico mandou eu fazer exames e levar lá para ele ver, não, eu vou olhar, vou ler, não, eu vou procurar no Google, não, tá tudo bem, não preciso voltar lá. Então, por que eu fui consultar? Então, gente, são coisas que o ser humano infringe, normas, leis, regras. Se a pessoa quebrar uma regra, se ela roubar, se ela furtar, ela vai ser penalizada. Se uma pessoa cometer algo que seja culposo, que é sem intenção, ou doloso, com dolo, com intenção, ela vai ser penalizada. Com dolo, mais ainda, porque ela teve a vontade, ela teve a intenção. Culposo, ela não teve a intenção de fazer aquilo para aquela pessoa. Ela não teve a intenção, um exemplo, de atropelar a outra. Ela não teve a intenção, ela não fez aquilo com dolo. Mas, como eu disse, tudo são regras. Nós temos Constituição, nós temos leis federais, leis estaduais, nós temos leis municipais. Para quê? Para o funcionamento de tudo. E se nós não cumprirmos isso, eu não posso exigir o meu direito se eu não estou cumprindo o meu dever de cidadã. Então nós precisamos compreender que no reino dos céus também é assim. Eu, como cristã, cidadã do céu, que eu quero ir morar lá, e eu vou em nome de Jesus, e espero que todos vão, eu tenho que saber que aqui eu vou ter que cumprir normas, regras, andar de acordo com a palavra, obedecer o Senhor, fazer a sua boa, perfeita e agradável vontade, correr para o alvo que é Cristo. Eu preciso olhar para Ele, eu não posso tirar os olhos da cruz, eu preciso cravar as maldições na cruz, levar as coisas para a cruz, trazer o que está nas trevas para a luz. Eu preciso fazer isso. Então tem coisas que nós temos que fazer, tem coisas que Deus vai fazer. Então cada um tem que fazer a sua parte. E Jesus, gente, quando usadas da maneira apropriada, as regras existem para nos ajudar a exercer melhor também o amor. Quando nós colocamos regras para os nossos filhos, rotinas, quando nós ensinamos, instruímos eles, é por amor. Nós estamos ensinando eles: você vai chegar da escola, você vai tirar o seu uniforme, agora você vai lavar as mãos, você vai almoçar, depois você vai colocando, agora você vai fazer isso. Você vai descansar um pouquinho, depois tem crianças que têm outras atividades, agora você vai na sua psicóloga, você vai na terapeuta, você vai... Então ela tem regras. Para os autistas, geralmente, existem quadros de rotinas, que ali as pessoas colocam as fotinhos deles. Agora é hora de escovar os dentes, agora é hora de dormir, agora é hora de tomar o seu suco, é hora de você almoçar, é hora de você fazer o lanche, é hora de ir à escola, para ela identificar. Então ela precisa visualizar o que ela tem que fazer. E isso é por amor, ensinando, instruindo aquela criança. E Jesus ensinou que a forma mais elevada de desenvolvimento humano é amar os nossos semelhantes. Por isso que ele disse: vai lá e te reconcilia com o teu irmão, depois você vem aqui e entrega a oferta. E ele disse, e embora nós devemos aspirar a este estado, não é fácil de alcançá-lo. Todas as religiões, gente, contêm um conjunto de regras. Toda igreja, todo lugar que você for tem regras, tem normas a serem seguidas, tem doutrinas, que o homem colocou, e aquela pessoa vai entrar ali naquela igreja, em determinado credo religioso, ela vai ter que seguir as normas daquele lugar. Se ela não se adaptar, ela vai sair e vai procurar outro que dê certo com ela. Mas todos os lugares têm regras, E para quê? Todas as religiões contêm um conjunto de regras que são usados para estruturar as atividades religiosas dos participantes.
né? As regras que Jesus praticava serviam para facilitar o amor aos outros. Para ele, os mandamentos de Deus existiam para ajudar os seres humanos a alcançar o seu estado mais elevado, desenvolvendo a capacidade de amar uns aos outros. Quando o amor é a lei, nós nos apoiamos nela para nos desenvolvermos. Então nós precisamos aprender, gente, que crianças precisam de regras, seres humanos precisam de regras, adultos precisam de regras, senão tudo vira bagunça na nossa vida. A palavra diz que as coisas de Deus são com ordem e decência. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que ele disse para os discípulos? Coloquem eles sentados em grupos de 50, de 100, separem eles sentados, porque senão vai virar uma bagunça. Todo mundo, eu quero, não. Eles foram levando o pão, o peixe, aquilo foi se multiplicando e depois o que sobrou 12 cestos. E Jesus recolheu, levou para o outro dia. Nada foi fora. E Deus odeia desperdício. Você já percebeu? Que Jesus, na multiplicação, tudo que sobrou ele não botou fora? Jesus levou para o outro dia. Então nós precisamos, nós mulheres que administramos, cuidamos da nossa casa, principalmente na questão dos alimentos. A gente precisa fazer os alimentos para que não sobre demais, para que não vá fora. Claro, se a pessoa tem um cachorrinho que come o alimento é outra coisa, ou coloca numa vianda, se onde você mora tem uma geladeira solidária, se tem alguém que você possa dar, guarda, congela, você pode dar depois, mas não coloque, não faça coisas em excessos para jogar no lixo, porque a gente precisa pensar que tem tantas pessoas passando fome e aí aquela pessoa ali não tem o que comer e você está jogando no lixo. Então nós precisamos, gente, ter direção, discernimento de muitas coisas. E às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida porque nós estamos quebrando regras, mandamentos, leis, princípios, normas, rotinas, coisas que Deus colocou para nós. Deus disse que é para o homem ter intimidade com ele. Agora, quando a pessoa não tem, ela está quebrando. Deus disse que a gente tem que, Jesus disse, fecha a porta do teu aposento, ou seja, eu e você. Jesus, Deus deixou tantas normas, perdão. Jesus deixou tantos ensinamentos. Jesus nos ensinou, fecha a porta do teu aposento, que o teu pai que está em secreto, em oculto, ele te vê. Então nós precisamos ter esse momento com Deus, orar, meditar nas escrituras, seguir os ensinamentos de Jesus, leia todas as bem-aventuranças, leia todo Mateus, começa no capítulo 5 e vai lá no capítulo 7 inteiro, tudo ali é regras que Jesus deixou para o cristão, é o manual do cristão, começa com as bem-aventuranças, ele fala do sal e da luz, ele fala da luz, da candeia, ele fala dos olhos. Jesus fala muitas coisas aqui que é o manual do cristão. Se nós seguirmos todo este manual aqui, todo este ensinamento, essa instrução, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos ser abençoados, vitoriosos, prósperos. Então, basta seguir os ensinamentos de Cristo. Então, que você fique com esta palavra, que você faça uma reflexão na tua vida. O que eu não estou fazendo? O que eu não estou cumprindo, Senhor? Espírito Santo, me traga a memória. Que regra que eu deixei de cumprir? O que eu estou fazendo? No que eu estou pecando, Pai? Me orienta. E o Espírito Santo vai te mostrar. Ele vai te revelar, filho, isso aqui. Só que você precisa dizer, amém, eu vou mudar, eu vou me consertar. Não adianta nada nós, feliz ano novo, vai ser tudo novo, vai ser tudo novo se você mudar isso aqui. Se você mudar o teu pensamento, mudar as tuas atitudes, você vai ter um ano novo, um ano diferente, tudo diferente. Mas se você continuar com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos do ano passado, não vai mudar nada.
Aí você vai dizer, só que vai continuar assim, entrar ano e sair ano na mesmice. Eu conheço pessoas que são assim, entra ano e sai ano. Ela está sempre do mesmo jeito, sabe por quê? Porque ela não quer mudar. Ela é perfeita, ela não precisa de mudança. Por isso que a vida dela é uma mesmice. A vida dela não muda porque a culpa é de Deus. Não, porque ela não muda o pensamento, ela não muda o seu entendimento. Como é que ela quer viver um ano novo? Vida nova, tudo novo, coisas novas, se ela não muda o seu pensamento com o pensamento do alto, de querer as coisas do alto, de perdoar, de viver bem, de se reconciliar, de seguir a instrução de Deus. Então faça uma reflexão na tua vida, reflita sobre estes pontos que eu falei. De repente você está negligenciando na tua casa, na criação dos teus filhos, na educação deles. Entre você e o seu cônjuge, vocês não estabeleceram aquilo que você vai fazer, aquilo que a sua esposa vai fazer, o que o seu esposo vai fazer, o que os seus filhos vão fazer. Então, sentem, conversem. Eu deixo esta palavra que o Espírito Santo passou para mim, falou ao meu coração, para que você organize a tua vida, a tua casa e que você viva um ano novo de verdade, na presença de Deus. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que verdadeiramente elas venham viver o algo novo, que o ano seja novo, que as atitudes sejam novas, que o pensamento seja transformado, seja renovado as suas atitudes, que ela siga o manual que está escrito aqui, Pai, na palavra, que ela seja orientada, guiada e direcionada pelo Espírito Santo, que ela siga as regras, as normas, os mandamentos, os preceitos, os princípios, os valores que o Senhor tem nos passado e que a gente possa passar para os nossos filhos, para a nossa descendência, para que eles sejam prósperos, abençoados e bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Esta é a minha oração em nome de Jesus e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.